Agora vamos ver a seção sobre o florescimento da igreja primitiva ali no mundo romano. Nós temos que entender, quando nós falamos de mundo romano, os romanos, eles são figuras muito proeminentes ali no mundo antigo. Primeiramente porque eles aparecem como os dominadores do mundo. Os romanos, inicialmente, eles surgem, digamos assim, no cenário europeu, o cenário ali do Mediterrâneo, sem muita expressão. Na verdade, eles queriam muito mais estar próximos aos gregos, como uma cidade-estado grega, mas sem a relevância de Atenas, de Esparta e tal. Porém, os romanos, eles eram muito disciplinados, principalmente nas suas estratégias militares. E aí, eles foram tomando pouco a pouco as regiões que outrora eram dos macedônios, Então o império que antigamente estava vigorando era o império dos macedônios, o império helenístico, ligado aos gregos. Então nós temos uma mudança que veio por meio muitas vezes da guerra, e o que vai acontecer então é que antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, nós vemos a cidade de Roma ela virar um império, Então ela conquista basicamente todo o Mediterrâneo, boa parte do Mediterrâneo, e nós temos aqui uma imagem que eu vou mostrar para vocês, que é exatamente a imagem onde mostra como o império se expandiu, A parte que está mais em rosa aí é a parte onde as províncias que foram conquistadas no período senatorial, período realmente dos senadores, o governo mais democrático lá em Roma, e ali a parte em verde era as províncias imperiais, exatamente as províncias conquistadas através do Império Romano, já através ali do imperador. E nós temos alguns outros estados, que eram estados clientes, que eram meio que uma parceria existente entre Roma e aqueles estados. Enfim, então, como é que essa história se liga com a igreja? Bom, nós temos que entender que a ligação inicial, já que nós falamos das raízes judaicas do próprio cristianismo, a conquista de Israel por Roma, ela acontece exatamente no ano de 63. 63 a.C., o general Pompeu, ele domina as rebeliões judaicas que estavam acontecendo naquele tempo. Existia uma série de questões que a gente não vai tratar aqui sobre isso, porém, Israel estava uma bagunça em vários aspectos. Então, os romanos eles chegam, alguns até dentro de Israel, vão lá e pedem a ajuda de Roma para tentar resolver os problemas da região. Então, o que vai acontecer é que os romanos, através do general Pompeu, vai tornar os judeus, teve uma guerra, uma pequena guerra ali, mas coisa pequena, uma pequena batalha, na verdade, ali contra alguns judeus que não queriam aceitar Roma, mas isso foi facilmente resolvido através dos romanos. E o que vai acontecer é que os judeus se transformam em um território cliente de Roma. Bom, e para evitar novas revoltas, os romanos então instauraram ali governos leais a Roma nas províncias da Judéia. E temos que lembrar que a província da Judéia nunca foi uma província fácil de lidar. Desde os gregos, não foi fácil de lidar, e muito menos agora com o Império Romano. Então sempre teve um clima ali meio estranho entre Israel e os próprios romanos. Aqui também é um outro mapa, mas para que você perceba que como era a divisão do império na época, ali a divisão de Israel na época de Salomão, onde nós temos as tribos, e depois um mapa que mostra exatamente Israel na época do Império Romano. E aí é uma divisão bem diferente, é uma visão
romana de como o território de Israel deveria ser dividido. Então não respeita as tribos, não respeita aqueles limites estabelecidos ali na época, né, de Josué. Então nós não temos esse respeito, então nós temos uma mudança. Então não temos mais o nome Judá, nós temos Judéia, né, temos Samaria, nós temos ali a região da Galileia, que são nomes dados ali exatamente pelos romanos, dividindo a terra conforme a sua realidade, conforme o seu bel prazer. Bom, e aí nós vemos essa relação de Roma e os judeus. Certo? Os judeus aprenderam a subsistir no meio de Roma. Tá? Então Roma continuou a trazer a sua força ali militar sobre Israel, e Israel teve que se adaptar a isso. Porém, os religiosos e os políticos judeus que viviam no território de Israel, sob o domínio de Roma, eles não tinham nenhum apreço ao império, eles não gostavam do império, eles se achavam estranhos no meio de tudo aquilo ali. E, por muitas vezes, houveram rebeliões de revolucionários judeus buscando se livrar das amarras de Roma. Então, os cristãos judeus tentaram se esquivar dessas tensões políticas. Então, a igreja primitiva, ela estava no meio desse fogo cruzado entre judeus e romanos. Então, os cristãos, eles não queriam ir por essa linha, eles não queriam ser envolvidos com questões bélicas. Então, eles foram se afastando. Apesar dos cristãos, no início, serem bastante judeus, eles não se envolveram com essas guerras nacionalistas de Israel, até porque eles tinham entendido que havia tido uma mudança teológica institucional ali no povo de Deus. O historiador Flávio Josefo falava até uma coisa interessante. Não há nação no mundo que não tenha tido entre eles parte do povo judeu. Isso aqui é um aspecto também importante, porque por conta do Império Romano, nós vamos ter duas dispersões, né, entre os judeus. Na verdade, uma anterior aos romanos, que é a dispersão oriental, que é por causa ali dos babilônicos, dos assírios, que realmente fizeram com que muitos judeus estivessem espalhados pelaquela região mais oriental. Já a partir dos romanos, muitos judeus eles vão ser perseguidos por N de questões e eles acabam então indo para outras regiões, né, do Império Romano ali no Ocidente. E aí você tem um cenário onde você tem uma concentração muito grande, claro, que de judeus em Jerusalém, em Israel, mas você também percebe que vários outros judeus moravam fora do Estado de Israel. E isso é exatamente o que chamamos de dispersão. Algo que precisamos mencionar sobre a Igreja Antiga e essa questão aí do envolvimento entre Roma e Israel é que no ano 68 depois de Cristo houve um alerta à Igreja de Jerusalém. Esse alerta é dito na tradição cristã. Nós não temos aqui uma prova cabal de que realmente ocorreu isso, mas, né, a Bíblia ela se cala em relação a esse alerta, porém a tradição aponta que os cristãos, que os discípulos de Jesus, eles foram orientados a não ficar em Jerusalém durante a guerra judaica, ou seja, a guerra dos judeus contra os romanos, que vai acontecer ali por volta exatamente do ano 67, por ali, e que vai culminar com a destruição de Jerusalém no ano 70. Tá? Mas, no ano 68, ou seja, antes desses eventos ali do ano 70, você vai perceber uma migração dos judeus saindo de Jerusalém para outras regiões, principalmente ali para a Síria, né? Sobem ali para a região de Damasco e outras regiões, não somente essa, mas várias outras regiões receberam cristãos, mas boa parte foi ali para o norte de Israel, fugindo exatamente dessa guerra judaica. Então, o que é interessante, né? Porque muitas vezes a gente fica se perguntando onde é que estavam os cristãos quando aconteceu a guerra judaica. Bom, algo que também nós precisamos mencionar é a vida romana, né? Já que eles estavam dominando sobre Israel
e a igreja ela vai ter que subsistir no meio do império, como é que os romanos viviam? Então Roma era uma cidade cosmopolita e ela tinha uma miscelânea de culturas e religiões dentro dela. Oficialmente a religião ela foi importada da cultura grega, então você vê aquela mitologia lá do Olimpo, dos gregos, né? Isso também sendo replicado entre os romanos. Nós temos que entender que o governo ele não incentivava a libertinagem, porém no cotidiano as pessoas, né, de maneira geral, elas tinham uma certa abertura à promiscuidade, apesar disso não ser defendido pelo governo, e também você tinha um espírito arrogante dos romanos, porque eles se consideravam o centro do mundo, eles se consideravam a cidade mais importante que existia, e de fato, politicamente, militarmente, era mesmo. Porém, eles tinham esse espírito arrogante, e isso é inegável. Inclusive, muitos dos imperadores, apesar de saberem que nas suas leis a ideia da devassidão não fosse algo muito bom, eles eram devassos. Então você vê aqui uma problemática, né, que é do próprio pecado. E com o passar do tempo, houve uma mitologização da figura do imperador romano. Então nós vamos ver, né, que o imperador romano ele vai se ligar com a figura do deus Marte, né, que é o deus da guerra ali para os romanos. Algo que precisamos também lembrar é que o primeiro imperador de Roma é chamado Otávio, né, Augusto. E Otávio, ele realmente vai se tornar imperador no ano 27 a.C. Então, alguns anos, né, alguns bons anos antes do Senhor Jesus. E o que acontece? Júlio César havia chegado ao posto de ditador, né? Ele conseguiu suprimir todas as revoltas ali ao seu lado e ele se transforma no ditador de Roma. E depois que ele morre, vai ter uma briga para saber quem vai ficar com o poder de Roma após a sua morte, né? E ele não deixou nenhum herdeiro, apenas um sobrinho. E este sobrinho é exatamente Otávio Augusto, certo? Que o nome dele de fato é Caio Otávio. E este homem, então, ele vai se tornar o primeiro imperador, né, o primeiro grande imperador de Roma, e ele vai fazer realmente um governo muito hábil, ele vai conseguir pacificar Roma, que estava cheio de intrigas internas, e ele realmente vai trazer um período de paz para aquele povo. E por uma série de questões, a ideia do César, né, a ideia da figura máxima do Império Romano, ele vai receber o título de Augusto, que basicamente quer dizer divino. Então, Júlio César, ele foi o primeiro a ser divinizado pela estrutura ali de política de Roma. Então, os políticos de Roma vão tratar Júlio César como um deus, como Deus ligado a Marte, né? Como realmente uma figura ligada a Marte e vai receber realmente uma cunha de Deus, de divino. Mas, lá na frente, Otávio, que também é o sucessor, né, de Júlio, ele acaba também sendo divinizado. Apesar de ele não gostar muito disso, né? Há relatos de que ele não gostava muito de ser condecorado como divino, né? Ele achava estranho essa questão, mas aceitava porque meio que o povo exigia isso, os políticos também queriam isso, mas foi a partir de Calígula que o próprio imperador desejou ser chamado de divino. E aí Calígula era um imperador bem problemático, bem perturbado mesmo, e ele realmente exigiu adoração, e que foi intensificado ainda mais por Nero, né? Então Nero, ele realmente pediu e fez obras com seu nome, obras se retratando como um deus, e as pessoas deviam de fato tratá-lo desta forma. Enfim, então, o que nós vamos observar que com o surgimento do cristianismo e com o avanço da igreja primitiva, os cristãos do Império Romano estavam sob constante ameaça devido ao seu culto monoteísta e exclusivista. Então, os cristãos do século I, eles tinham um culto muito diferente do culto romano. Então, a cidade de Roma era cosmopolita, ela era
aceitava vários tipos de credo, porém o credo cristão ele era exclusivista, ou seja, ele está dizendo: o nosso Deus é o verdadeiro Deus e os outros deuses estão errados. E por conta desta posição e por conta dessa questão dos cristãos, então os cristãos começaram realmente a ser vistos de uma maneira bem ruim. E a pregação evangélica ela confrontava o estilo de vida e a conduta dos romanos. E isso então vai gerar tensões e questões também de filosóficas, né, questões religiosas, acabam sendo realmente vários fatores que vão culminar realmente em perseguição. Porém, a relação entre a comunidade cristã era totalmente diferente de tudo que a sociedade romana experimentava, que ela estava acostumada a ver. Então, apesar de ser um culto monoteísta, exclusivista, essas questões que eu já apontei, nós temos ali o Império Romano realmente muito carente de algo que realmente trouxesse paz ao coração do próprio romano. Então os romanos estavam sempre desesperados por novidades filosóficas ou religiosas, porque não tinham uma figura religiosa, não tinham realmente uma figura que abarcasse a necessidade do coração deles. E a maneira como os cristãos viviam, a maneira como eles se portavam, a maneira como eles tratavam uns aos outros, fazia uma diferença naquele mundo. E as pessoas começavam a perceber: olha que fé diferente, que fé realmente especial, o que é que tem com essas pessoas aí? E aí eles descobriam que era por causa de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Então, essa diferença no falar e no agir dos cristãos é que arregimentava os novos discípulos para Jesus. Então, apesar de ser algo bem diferente, algo que muitas vezes causava uma estranheza por causa do tipo de culto exclusivista dos cristãos, a maneira como os cristãos se portavam no século I fazia toda a diferença ali na vida do século I no Império Romano. Então, a mensagem cristã de que todos são um em Cristo quebrava todas as diferenças sociais e raciais em Roma. E nós podemos dizer, então, que o cristianismo ele foi minando a corrupção e a violência romana no seu íntimo. Os valores pagãos e egocêntricos de Roma foram dando espaço à humildade e o amor cristão. E novos crentes da igreja se utilizavam exatamente da estrutura imperial de Roma para levar essa mensagem transformadora a outras partes do império. E aqui uma curiosidade interessante é que as estradas romanas ajudaram muito os cristãos, porque as estradas romanas elas eram bem pavimentadas, elas eram seguras para longas distâncias, e através dessas estradas nós podemos observar realmente o avanço, né, de várias coisas, o avanço do comércio, o avanço das políticas públicas, mas principalmente, falando aqui de igreja primitiva, fez com que os cristãos conseguissem avançar em várias partes do Império Romano de maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais fiel e interessante. E essas estradas eram construídas pelos próprios soldados de Roma e eram muito bem construídas. Se você algum dia tiver a oportunidade de observar como era a construção das estradas de Roma, você vai ver como realmente elas tinham todo um cuidado e toda uma precaução para que essas estradas realmente durassem toda a vida. Existem hoje estradas funcionais que foram construídas pelos romanos, são utilizadas até os dias de hoje. Enfim, com isso, nós fechamos esta segunda aula, esse segundo assunto sobre o contexto histórico e social, né, da igreja primitiva. Observamos alguns distintivos da igreja, por que a igreja de fato era diferente das outras propostas religiosas daquele século. Observamos também as raízes judaicas do cristianismo, que são relevantes para a nossa compreensão da própria igreja. E também nós vamos observar, e observamos também já alguns aspectos, sobre como o Império Romano influenciou o cristianismo ali no seu início. Então, como foi esse florescimento no mundo romano? E uma reflexão que devemos fazer
é que a igreja primitiva nos faz perceber que é necessário que os crentes aprendam a viver com sabedoria e inteligência piedosa nesse mundo. Ok? Ficamos aqui então neste segundo assunto, nessa segunda aula, e até o nosso próximo encontro.